Tudo bem? Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas que me enviaram. Eu venho fazendo vídeos englobando vários assuntos que parecem não ter a ver com o Tantra, mas só parece que não tem a ver. E parece não tem muita relação entre um e outro, mas tem sim, eu sigo uma sequência lógica. Na verdade, eu já disse, eu não ensino Tantra, eu não ensino a filosofia em si. Eu já indiquei o professor Laércio Fonseca para quem quer assistir vídeos de Tantra. Eu indiquei meu parceiro do espaço Cia de Ser, o Gabriel Sananda. E nesse vídeo eu vou tirar dúvidas sobre Tantra, sobre sexo tântrico e cursos e disfunções sexuais. Essas são as perguntas que as pessoas me enviaram durante os primeiros vídeos. Eu particularmente falo de Tantra terapêutico. Em outras palavras, eu uso os conceitos do Tantra. Porém, ao contrário da filosofia, eu descarto as tendências espirituais da filosofia e eu foco naquilo que é ciência, naquilo que pode ser comprovado pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia. Mas, como as pessoas me enviaram pelo site várias perguntas, eu resolvi resumir em um vídeo ou dois essas respostas. Tantra é uma filosofia de desenvolvimento pessoal que visa o bem-estar, a harmonização física, mental e espiritual. Embora muito espiritual, a filosofia defende que o seu corpo é sagrado, ao contrário de outras filosofias que o consideram pecador. O Tantra tem uma série de visões e práticas para te elevar como um ser humano e espiritual, passando inclusive pelo sexo. Eu disse inclusive pelo sexo porque o Tantra não é só sexo. É importante, mas não é só isso. Sexo tântrico. No fundo, é uma conexão espiritual entre os parceiros. Ele pode levar minutos, horas ou mesmo dias, porque os parceiros mantêm longe aquela ansiedade pelo orgasmo, que segundo o Tantra desperdiça a sua energia, porém com pouca força e bem pouca utilidade. O Tantra defende que essa energia deve ser armazenada muitas e muitas vezes. Explicando de uma forma mais atualizada, como eu sempre faço. Você é um reator que gera e armazena energia, vez após vez. O seu corpo, segundo a filosofia, tem 7 chakras, que são seus centros de energia. Na verdade são 8, porque a aura é considerada como o 8º chakra. Esses pontos seriam como postes de uma linha de transmissão. E o Kundalini é a energia que vai percorrer esses postes. Na relação normal, a energia gerada pelo orgasmo não é suficiente para percorrer todos os chakras, ou todos os postes. Ela percorre 2, às vezes 3. Então a retenção do orgasmo, dessa energia, faz com que você acumule bastante para ter força para percorrer todos os pontos. Quando você acumula, ela vai até um ponto do caminho e continua ativa. Ela acumula e ela é somada à anterior, percorrendo mais um ponto, indo um pouco mais longe, entre um e outro. Quando você finalmente libera essa energia, ela alcança o 7º chakra, fica na cabeça, que é chamado de coronário ou chakra da coroa. E essa energia já se tornou tão poderosa que é capaz de conectar você com o cosmos, do qual nós fazemos parte. A isso é dado o nome de iluminação. Iluminação. No Tantra é a conexão com o cosmos, com o divino superior e com o seu divino. Eu já vejo essa iluminação como uma satisfação plena interior por você ser capaz de controlar seu corpo, as suas reações, seus sentimentos, encontrar com você mesmo, com seu eu interior. A iluminação é a sua felicidade, a sua tranquilidade. É o sentimento de harmonia, de satisfação plena, de êxtase.
Difícil de imaginar para quem nunca chegou sequer perto dele. Tentando explicar isso, você se sente como um ser divino, conquista uma autoconfiança indestrutível, se sente superior a qualquer problema. Sem contar que não é raro acontecer até mesmo desmaios de êxtase nesse momento. É difícil explicar. Você percebe que estava usando um supercomputador da NASA para jogar paciência. Principais fundamentos. Como eu disse, o Tantra não é religião, é uma filosofia. E mais que isso, é um estilo de vida. Eu já disse também que é uma série de visões e práticas para te elevar como ser humano e espiritual, passando inclusive pelo sexo. Só que você tem que querer isso, ter predisposição para isso. Se você quer alcançar o seu êxtase, a sua iluminação, você tem que incorporar essa ideia. Também não tem como alcançar isso se você não tem autoconhecimento, se você não tem controle sobre você mesmo. Por isso o Tantra valoriza o corpo também, porque ele faz parte dessa conexão. Você tira da frente os preconceitos, você tira da frente as travas, você passa a dominar o seu corpo, a sua energia, e especialmente a sexual, que é uma das mais fortes que nós temos. Senão, como você pode manter uma relação tântrica se você não se controla? É preciso aprender isso, e é o que eu estou tentando passar desde o primeiro vídeo. Ele cura disfunções sexuais? A menos que essas disfunções sejam consequência de alguma doença grave, cura sim. Porque a maioria das disfunções são mais psicológicas do que físicas. Um problema de ereção, por exemplo, ele pode ser reflexo de uma doença cardíaca ou de um diabetes. Você tem certeza que não tem isso? Com o Tantra, você faz contato com a raiz do seu problema, naquele ponto onde está distorcido. O homem aprende a se controlar pelo tempo necessário, a mulher aprende a se aceitar profundamente e dá vazão à sua sexualidade completa. E quem não tem problemas sexuais? Se não tem problemas, melhor ainda. É uma ótima oportunidade de crescimento, de melhora do desempenho, de saúde, de aprender coisas diferentes. E todas as áreas da sua vida recebem o reflexo disso. Como prestamos mais atenção ao sexo, é a mudança mais visível. Como aprender? Depende muito do seu nível de entendimento. Eu tenho um curso online mais voltado a pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com o Tantra, com as práticas. Ali eu ensino técnicas para melhorar a performance do homem, da mulher, abordo a massagem tântrica e tudo seguindo a ordem da desconstrução, autoconhecimento e práticas. Já é o bastante para você mudar totalmente o que você é hoje. Se depois que você já tem certo controle, no caso do homem, já se sente mais leve, começa a aceitar mais a sua sexualidade, no caso da mulher, quando ambos entendem, praticam e começam a ver resultados, aí vai de vocês buscarem ousar um pouco mais, buscar e pesquisar um pouco mais. É que a maioria das pessoas se sentiria constrangida com alguns cursos presenciais. Eu mesmo passei alguns apertos no início. Então o curso online facilita por proporcionar total discrição e não invadir a sua intimidade. E pode ser feito a dois ou em separado. E eu falo francamente, cursos presenciais não são baratos e não adianta ir 2 ou 3 vezes. É um desenvolvimento gradativo, onde você vai se soltando aos poucos, especialmente você que ainda não tem muito contato com o assunto e não se sente com muita segurança consigo mesmo. Você consegue resultados visíveis em pouco tempo, mas o Tantra, em sua profundidade, o autoconhecimento, é um caminho a ser trilhado no dia a dia, um passo por vez. A massagem tântrica séria pode ser feita e ajuda muito. Você vai gastar aí uns 250 a 300 reais por massagem. E eu digo que vale a pena. Mas francamente, não é para todo mundo.
O Tantra é para todos, mas nem todos são pro Tantra. Eu já vi pessoas desistirem mesmo antes de começar, porque ficaram constrangidas diante do terapeuta. Vai de você saber quais os seus limites e até onde você quer ir, e do quanto vai conseguir se soltar em grupo ou mesmo individualmente. Lembre que está ali um terapeuta ou uma terapeuta acompanhando aquilo o tempo todo. Eu posso fazer o curso sem parceiro ou parceira? Era disso que eu falava agora. O curso online você pode fazer sozinho ou com seu par. Já nos presenciais, se você não tem uma pessoa que faça junto com você, será escolhida uma pessoa do grupo que tenha a ver com você, que tenha afinidade. Vai de como você encara isso. Quando feito em casal, eu acho melhor, porque o casal aprofunda o relacionamento, aumenta a intimidade e um dá suporte ao outro. Vocês já se conhecem, e isso evita que um dos dois ou ambos fiquem constrangidos. E você não é obrigado a fazer o que não quer, mesmo nos cursos presenciais. Seus limites são muito respeitados. Ainda assim, eu acho que se você está investindo, você deve tentar tirar o máximo de proveito e vencer os seus limites, se observar mais, se sentir mais. E um detalhe: nos cursos não acontecem relações sexuais. São grupos de estudo, de ajuda mútua. Quanto tempo dura uma relação tântrica? Tempo não deveria ser uma preocupação, a menos que seja o suficiente. No caso do sexo tântrico, ele pode durar 1 hora, 2 horas. Algumas escolas defendem rituais de 21 dias. É que o verdadeiro sexo tântrico não se resume somente ao ato em si. Existe uma preparação, ambiente, questão de iluminação, de acessórios, de aromas. Os parceiros vão usar roupas mais confortáveis, há uma série de óleos, de loções aromáticas, meditação, exercícios conjuntos de respiração. É algo bastante complexo. E eu não acho que alguém que esteja começando deva se preocupar com isso. Todos esses vídeos que eu tenho feito, mesmo o curso e o livro, são visando aquelas pessoas que nunca tiveram um contato maior com o Tantra, e aquelas que tiveram algum contato e não colocaram em prática. E mais ainda, eu incentivo que você use isso para o seu dia a dia, para melhorar e crescer, não para se tornar um tântrico, pelo menos não por hora. Você não precisa seguir a filosofia, fazer um monte de cursos de vivências para se desenvolver, para ter uma vida sexual muito melhor. É só mesmo absorver os conceitos e algumas práticas. Rituais. Isso você vê depois, já satisfeito, já resolvido. Se quiser continuar a estudar mais, ótimo. Mas por hora eu acho que é melhor resolver o seu dia a dia, não é, né? O ritual tântrico é complexo e não é para todo mundo. Nem todos têm disposição para isso. E é possível alcançar ótimos resultados sem ele. São como outros rituais que nós estamos acostumados. Um casamento, um funeral, um batismo, que pedem uma preparação. O ritual tântrico envolve massagem, meditação, respiração, e eu sei que a maioria das pessoas não tem disponibilidade para isso. Quem está iniciando, se for o seu caso, deve se preocupar mais com o autoconhecimento, com o conhecimento do seu par, da integração do casal naquele momento. Tudo bem que dessa forma não é exatamente o maituma, que é o ato sexual tântrico. Mas nós estamos no Ocidente, vamos ser realistas, né? Então eu sugiro que você deixe isso mais para frente, quando tiver maior controle, maior entendimento. Senão você vai ficar se preocupando com detalhes e acaba se distraindo do seu objetivo. Seja feliz primeiro e depois vai evoluindo, vai pesquisando mais. Orgasmos poderosos, os chamados hiperorgasmos. Sim, eles existem, são possíveis tanto para homens quanto para mulheres. Mas tenha na sua mente
que, a princípio, o seu objetivo não é o orgasmo, é a qualidade da relação em si. Eu digo inclusive que o homem também pode ter vários gozos sem ejaculação durante o ato, e então um orgasmo final extremamente forte. Com conhecimento e controle, você pode inclusive ter mais de um orgasmo. Mas esse ponto realmente é muito difícil de alcançar. Eu confesso que eu só consegui algumas poucas vezes. Então, vamos nos centrar em algo mais fácil. O casal vai mantendo a energia sexual em alta e evitando o orgasmo. Quando você adquire esse controle, você pode até parar a relação hoje e retomar amanhã. A sensação é de que você teve uma relação completa a cada uma das vezes. A diferença é que você tem energia para recomeçar depois, no outro dia ou mais tarde, porque você não finalizou aquela anterior. E assim você pode ir alongando quantas vezes quiser. E alongando, vocês têm mais prazer, mais envolvimento, mais diversão, a parceira fica mais satisfeita e o orgasmo no final, quando chega, é indescritível. Você passa muitos dias como se estivesse caminhando em cima de nuvens, com uma disposição enorme. E é o que nós chamamos de estado de êxtase. E as posições? Eu tenho um pouco de receio de falar isso devido a alguns relatos de amigas. Elas dizem que há homens muito folgados que se jogam ali e a parceira que se vire. Se você faz isso, já começou errado, sem sequer entrar no Tantra. Para a filosofia, a mulher é a deusa. É ela quem deve ser servida prioritariamente. Mas ela é quem comanda. As posições são indicadas como ela por cima ou ambos frente a frente. Nenhuma posição é proibida, mas lembre-se sempre, ela é a prioridade. E esqueça esse negócio de Kama Sutra. Ele não tem absolutamente nada a ver com o Tantra. Benefícios para a saúde. O tantrismo preza a saúde física e mental. Boa respiração, boa alimentação, posturas de yoga, entre outras coisas. É claro que você não precisa ser radical, como em algumas linhas, onde seus seguidores são veganos extremos. Além de não comerem qualquer tipo de carne, eles não consomem sequer as folhas, caules e raízes, só os frutos. Eu, por exemplo, não como carne vermelha, mas ainda consumo bem pouca carne branca, mais grãos, e eu não consegui ainda abandonar as frituras. Francamente, eu não sou a pessoa mais preocupada do mundo com alimentação. Se eu vou a um churrasco, eu não sou aquele que é chato, que só come verdura e o queijinho quente. Eu também consumo carne, de uma forma assim muito moderada. É uma questão de gosto mesmo. Normalmente eu nem bebo, mas numa situação dessa eu posso até abrir uma cerveja, talvez duas. Então você pode ver que não precisa mudar a tua vida por causa disso. É possível conciliar. Tenha ciência que quanto melhor sua saúde for, melhor o seu desempenho. Ainda assim, a prática do Tantra prepara o seu corpo de tal forma, aumenta a sua imunidade, que é uma coisa impressionante. Eu, francamente, não pego uma gripe forte nem me lembro mais há quantos anos. Médico, então, eu só tenho visto para fazer entrevistas para o livro e para o curso, exceto o proctologista devido à idade e dentista, obviamente. Porque eu estou fazendo aqui um tratamento bastante longo e complexo, até que me dificulta um pouco para falar. Mas de resto, eu não lembro mais o que é fazer uma consulta. A prática do sexo tântrico, mesmo que não tão profundo e sem tantos rituais, algo mais ocidental mesmo, libera endorfinas, te dá mais mobilidade, mais força física, mais disposição. Você não sente tanta fome além do necessário e consegue se manter calmo mesmo diante de situações que antes eram muito estressantes. Como, por exemplo, o meu gato que está aqui batendo uma bolinha desde que eu comecei a gravar.
eu acho que eu já teria ficado nervoso com ele. Então, essas foram as perguntas mais frequentes que eu recebi. Você pode deixar suas dúvidas abaixo do vídeo, ou, se não quiser se expor, na descrição deste vídeo tem o link do site e lá no menu tem um link Fale Conosco. Então, até a semana que vem.